a gente que tem, e ele mandou, eu disse assim, poxa, você tem, provoquei, né? Você tem que dar um curso sobre isso. Muito interessante. E aí ele foi mandando e disse assim, eu vou pensar assim em fazer. Estou começando a amadurecer. Então, quando foi a semana, quando ele decidiu, aí ele disse, olha, semana passada está com 20 dias que eu estou dedicada ao curso, e decidi fazer uns vídeos, então se motivou, né? Então, a gente só agradece, Agostinho, a tua dedicação, tá? O aceite de fazer esse conosco. Nós da DCP ficamos sempre muito felizes quando sempre vem alguém e dá uma formação, porque assim, se expande conhecimentos, essa vivência de troca, como eu sempre, é um exercício, né? E a gente precisa estar fazendo. Então, assim, eu gostaria de dar as boas-vindas para você, agradecer desde já e agradecer a cada um aqui. E que a gente possa, né, passar esse bastão aí para você, esse grupo, e dizer assim, eu vou ter que dar uma saída daqui a pouco para abrir um curso, como eu falei, mas eu volto. E aí, então, assim, mas dizer que a gente está assistindo, tem a Neila e o Agostinho, que pode dar qualquer coisa que você precisar. Você não está sozinho, está acostumado aqui com apoio, mas assim, tá aí, todo mundo pode dar esse suporte, e o grupo todo, né? E dizer assim, que a gente possa aproveitar, que eu também estou inscrita, que a gente possa aproveitar cada palavra, cada... Muito bom, viu, Agostinho? Então, assim, que a gente possa aproveitar ao máximo. No curso não mudou, as estratégias são as mesmas, a estrutura é a mesma, a gente vai gravar, o link vai ficar disponível, ele vai se manter até a hora que a gente vê que é necessário, tá? O Agostinho preparou alguns vídeos, a gente vai estar mandando aos poucos, à medida que ele vai me dando a consigna, envia esse, mas está tudo pronto, né, Agostinho? Tá. Então, assim, ele é muito organizado, gente. E aí, assim, eu vou deixar, Agostinho, a sala contigo, o grupo é seu, o lugar é seu, tá bom? Na hora que você quiser para botar a música, não sei se é agora, mas você vai me dar a consigna. Posso começar? Contigo. Você. Beleza. Não, a primeira coisa que eu quero dizer, meu nome é Agostinho Mário Dalla Vecchia. Eu sou de origem italiana, filho de imigrantes italianos do século XIX. Bom, primeiro eu quero agradecer assim já a forma acolhedora como vocês agiram, assim, teve alguma mensagem no WhatsApp e agora na chegada, então isso já foi um jeito de me acolher também, né? Porque eu não imaginava, não visualizava as pessoas que iam fazer, sabia que eram facilitadores, né? Mas esse toque é importante para quem vai falar. Até porque é um tema, é uma temática trabalhada dentro de uma metodologia que é própria da filosofia, e então eu entendi que devia buscar preparar melhor, né? Então a gravação é um subsídio didático, assim, né? Que assegura, vamos dizer, uma explanada mais sistemática. E aqui a gente pode ficar um pouco mais à vontade, né, de falar sobre esses temas, mas não com menos importância, né? Faz mais de 30 anos que eu pertenço ao movimento, e quando eu entrei na biodança eu já era professor universitário e sempre fui professor de filosofia e de história, né, na educação. Então, como eu sei da extrema importância que tem para uma sociedade, para um povo, para um grupo de trabalho como é o movimento da biodança, o conhecimento profundo e sistemático da nossa teoria que sustenta todo esse trabalho de educação biocêntrica, de biodança, e daqui a pouco esse movimento terá que começar a criar uma dimensão mais econômica, política, social, né? Então, eu acredito que, da mesma forma que a gente tem que mergulhar nas vivências, né, no trabalho vivencial da biodança, a gente tem que ter a profunda seriedade de um conhecimento assim sistemático e que garanta também o tirão, né, diante de uma sociedade que está por se construir. É uma sociedade nova. Então, para iniciar, eu quero propor
que a colega vai colocar uma musiquinha e nessa música a gente possa, vamos dizer assim, criar uma rede de vínculo entre nós. Vai ser mental, vai ser afetiva, né? Pena que a gente não pode se dar as mãos, mas, de alguma maneira, vamos criar essa rede que possa nos nutrir nesse processo de diálogo que nós vamos fazer aqui. Então, pode-se colocar uma musiquinha, nós fechamos os olhos e mentalizamos essa rede de conexão um com o outro. Whitney, coloca com um copo de... Bom, então vamos iniciar o nosso diálogo aqui. Eu digo para vocês, podem me interromper, podem perguntar, podem acrescentar, podem trazer os seus exemplos, que eu gostaria que fosse meio que uma roda em vez de um discurso aqui, né? Eu vou começar então colocando um pouco para vocês essa metodologia, essa forma de abordagem que já está no livro também, né? Está lá os 4 passos fundamentais. E eu procurei encontrar formas assim de tornar acessível didaticamente a compreensão, porque eu sei que filosofia também não é brincadeira, né? Porque tem os seus macetes, tem suas exigências no sentido assim de permitir que as pessoas compreendam melhor a coisa. Vou começar, quem sabe, de uma forma bem simples com algo que a gente conhece muito bem. Vamos dizer que eu peço para vocês escreverem um artigo para a nossa revista, né, que nós falamos no outro dia, a nossa revista que está ganhando um pouco uma cara nova, está entrando artigos beleza, assim. Então, se você vai escolher um tema, vamos dizer, eu vou escrever sobre educação, ou vou escrever sobre biodança. Então, para quem vai fazer um artigo, quem vai fazer uma dissertação de mestrado, doutorado, qualquer coisa, vai fazer um trabalho completo, vamos dizer assim, mais completo, à medida que você, em primeiro lugar, vai identificar a natureza da coisa, do assunto. Vai dizer o que é, em termos de categoria filosófica, vai abordar a forma, né, da coisa que você vai, né, abordar. Então, aí, nesse momento inicial, você vai trabalhar o que é a biodança. No segundo momento, você vai trabalhar como é que funciona a biodança. Então, todo o processo vivo, né, do movimento da biodança, como é que ele se realiza, sua metodologia, suas propostas, seu movimento, seus aspectos, né? Em terceiro lugar, você vai abordar os resultados de um trabalho de biodança, né? De um trabalho vivencial que a biodança propicia. E, por último, você vai abordar e apontar as finalidades, a perspectiva que a biodança oferece nessa natureza que ela tem de permitir um processo de integração afetiva das pessoas, desenvolver os potenciais humanos, né, desenvolver a capacidade criativa, a capacidade, enfim, de conexão mais profunda. Compreende? Então, são 4 passos
fundamentais que permitem, então, uma abordagem de uma forma mais redonda, né? Não é que tenha que ser redonda, né? Mas de uma forma mais completa para explorar melhor o assunto. Assim também você é convidado numa rádio para falar o tema, vamos dizer assim, educação biocêntrica. Então você pode preparar um esqueminha que na verdade é bem simples, mas ele é bem envolvente. O que é educação biocêntrica, como é que é a prática de uma educação biocêntrica, quais as exigências, os pressupostos, né? O que se faz em termos de novidade dentro dessa perspectiva. Terceiro, você vai mostrar os resultados desse processo, né? E por último, você vai então trabalhar a questão do sentido que tem essa nova educação. Compreende? Um terceiro exemplo que eu daria assim até falei durante a exposição. Eu trago, buscando facilitar a compreensão disso aí, eu trago o exemplo da semente de carvalho, né? Então, a semente como tal, em si, né, na sua forma, na sua natureza, ela contém o quê? Ela contém todo o potencial de germinação, desenvolvimento, crescimento, florescimento, né, e amadurecimento de uma planta. Então está tudo aí dentro. E o Capra, quando fala desse assunto, ele diz, aí dentro está uma rede orgânica e imaterial ao mesmo tempo, que ela se refaz por si mesma. Então a natureza tem essa potência, vamos dizer assim, essa capacidade de se rearticular na sua proposta originária, que é a sua forma, a sua natureza. O ser humano, da mesma forma, né? Nós temos, vamos dizer assim, olhando o ser humano na sua forma originária, na sua natureza, na sua essência, ele já tem dentro de si os potenciais para um desenvolvimento em vários aspectos, em vários sentidos. E aí, como essa forma, essa rede originária, esse potencial que está inerente à forma humana, ela é autopoética também. Ela se renova, ela se refaz, e ela tem uma articulação tanto, vamos dizer assim, ela tem a rearticulação em rede daqueles potenciais que estão inerentes aí, né? Então, o ser humano, por exemplo, já tem na sua constituição, quem sabe, genética, né, a constituição dos seus sentidos, dos instintos, né, da organização celular, ela tem inserido aí no meio duas coisas fundamentais, que é o potencial afetivo integrado com o potencial de conhecimento. Então, já estamos entrando no assunto, né, de alguma forma, que tratar do assunto afetividade e educação vai exigir que a gente passe por essa estrada toda, né? Então, para nós é importante saber, né, que tem esses pressupostos, esses elementos, vamos dizer assim, que são na nossa corporeidade, uma predisposição, uma potencialidade para se vivenciar a dimensão afetiva articulada em rede com a capacidade de conhecimento, e ao mesmo tempo, mas são concomitantes, né? Não são coisas separadas. A gente separa na cabeça, né? No entendimento, na interpretação racional, mas no processo vivo do ser humano acontece, vamos dizer assim, está tudo aí presente em potencial, em toda essa ordem, né? Porque fisicamente nós temos várias dimensões, e assim também racionalmente, emocionalmente e assim por diante. Essa totalidade integrada, ela tem um movimento de autorrenovação, né? Autopoiese, como diz Maturana e Varela, e que permite, vamos dizer assim,
no processo ativo, no desenvolvimento e no encontro, o desenvolvimento de todos esses potenciais. Né? Na verdade, nós formamos uma rede viva, integrada com o universo inteiro. Né? Nós não somos separados, vamos dizer assim, da conexão com a Terra, né? Com o ar, com o fogo, com os elementos, com o universo como um organismo vivo, com a Terra como um organismo vivo. E nós, como seres, vamos dizer assim, com potencial de encontro, com potencial de vinculação afetiva, nós, em reunião, nós nos tornamos sempre um novo organismo vivo. Vejam que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, eu acho, que é à medida que a gente cria vínculos, né, de cuidado, de proteção, de qualificação, de promoção, de valorização, a gente está criando um grupo dentro desses laços de vínculo que vão permitir o surgimento de um novo ser. É uma nova realidade que acontece no universo, né? Com os potenciais próprios de um grupo. Né? Imagina quando a gente consegue se reunir e trabalhar criativamente sobre uma temática, por exemplo, dentro da própria educação biocêntrica, que é essa abordagem, vamos dizer assim, pedagógica e metodológica, onde se parte do vivencial, se articula o vivencial e se explora essa experiência, essa vivência também de uma forma racional. E vice-versa, né? Porque a coisa é integrada. No momento que, e todos nós sabemos como um grupo, quando a gente entrou no grupo de biodança a primeira vez, né, foi fazendo as vivências, foi tendo aquelas descobertas, aquelas emoções, aquelas sensações, de repente a gente viu que era algo que ia além, né, do nosso grupo lá da faculdade, do nosso grupo de vizinhos e coisa do tipo. Não é verdade? Então, tá uma linguagem acessível assim? Dá bem para se entender essa conversa? Excelente. Para mim está excelente. Obrigado. Então, sabe que eu costumo dizer, eu estou com 74 anos e quando eu vou fazer um trabalho numa turma ou dar um curso, eu fico vermelho, eu fico tremendo. Mas faz parte, né? Porque a gente vai também com a preocupação de transmitir a coisa, né? Então, seja numa semente, seja num grupo que vai se articular, seja numa pessoa humana, né? Seja no nosso, vamos dizer, o nosso aparato afetivo, nosso potencial afetivo, nosso potencial de racionalidade, são dimensões, são coisas que, na sua forma, apresentam toda uma possibilidade de desenvolvimento. E genial o que o Rolando diz, né? Porque nós temos, isso é muito bonito, na verdade, que nós temos potenciais que podem se desenvolver ao infinito, né? Então, a maioria das pessoas, talvez numa sociedade como a nossa, não tem oportunidade de desenvolver esses potenciais, né? Tanto de vínculo, de afeto, como de criatividade, de transformação, né? de conexão. Mas isso vai ao infinito. É como a pessoa que medita, vamos dizer, os grandes sábios da meditação lá oriental, eles chegaram a um ponto, né, de uma conexão tão profunda, tão grande, que chegam a levitar, vamos dizer assim, né? No cristianismo tem alguns santos aí que foram famosos nesse sentido, né, que a conexão deles com a sacralidade era tão profunda, era tão desenvolvida, que o sujeito levantava do chão, né? Levitava e entrava numa conexão, com certeza, inimaginável para quem não tem essa experiência. Então, nós temos esse potencial, inclusive na nossa racionalidade. Você já viu que fantástico que é todo o desenvolvimento científico que a sociedade está fazendo? Claro,
A ciência, por decorrência, ela oferece a técnica permite, então, a industrialização, a transformação, a manipulação das coisas. E, infelizmente, numa visão centrada num homem muito pobre, muito esfarrapado, que é essa visão da subjetividade moderna, né? Essa visão antropocêntrica, ela é extremamente pobre porque ela se fixou, vamos dizer assim, no potencial da racionalidade humana como aquela dimensão que produz a essência do próprio ser. E a essência do humano, na visão de Descartes e todos os modernos, ela, na essência, o ser para essa comunidade, o ser se identifica com o ter. Por quê? O ser, eu sou à medida que conheço. O conheço é de ordem racional, o conhecimento racional é de ordem científica, a ordem científica se desdobra na técnica, a técnica permite a articulação, a manipulação, a transformação, portanto, do mundo que pode ser apropriado. Então, ser homem é dominar, é poder, é ter, é se apoderar, vamos dizer assim. Então, essa é uma visão desastrosa, né, na verdade, porque agora nós estamos chegando nos pontos máximos, quem sabe beirando uma guerra mundial, uma guerra nuclear, por causa de toda essa estupidez, né? Nós estamos vivendo um processo político onde está no cerne dessas campanhas uma visão de competição e guerra, né? Então, é complicado. Mas vejam como é importante, na essência, a gente compreender essa estrutura, né? Esse modo de ser e de viver que está centrado em cima de uma patologia profunda do afeto. Não é que não tem afeto, porque o afeto sempre vem do afetar, né? De se condicionar, de se mobilizar. Mas a constituição e a organização dessa nossa cultura ocidental, ela está feita em cima da patologia do afeto. A doença mais profunda, disse o Rolando Toro. A maior patologia que existe hoje é uma patologia social, é a competição. Não dá para... o Maturana e Varela diziam a competição é sempre desqualificador, né? Porque tem que negar o outro para você ser, né? Então, imaginem a possibilidade e o potencial que tem numa proposta de uma visão biocêntrica quando ela conseguir expandir da biodança, expandir da educação biocêntrica e começar a envolver também as formas de organização social, as formas de organização da produção, as formas de decisão política, né, das pessoas participando. Aqui em Pelotas teve uma migalhinha de experiência política participativa. Há uns 20 anos atrás, o prefeito inventou lá, por sugestão de uns educadores, o prefeito experimentou fazer um pouco de orçamento participativo. Você sabe quanto foi que o povo discutiu? 0,9%, não chegava a 1% do orçamento. Isso o povo podia discutir, né? O resto eles decidiam. Então, eles colocaram em discussão aonde que seria aplicado esse dinheiro a partir da participação tua, minha, dos vizinhos e tudo. Sabe que aqueles salões de igreja, assim, onde cabe 300 pessoas, vamos dizer, iam 2.000, 3.000 pessoas para discutir, para participar. Você vê o potencial político participativo que está em cada um de nós, entende? Porque a política é uma coisa extremamente envolvente. Poder participar da decisão da tua história, dos teus caminhos, é extremamente essencial para o ser humano, né? Então, quando a gente se aliena da política, né, como se fosse uma ilha, a gente está falhando nesse sentido. Agora, os instrumentos existentes, as leis vigentes, a organização das coisas como estão,
na verdade, não vão permitir isso. Vai ter que ter muita mudança. E a gente vê quando no próprio movimento biodança, muitas vezes os entraves que tem essa questão, né, de decidir, de discutir, de organizar, né, e aí tem todas as pendengas também das briguinhas de poder e tudo mais. É difícil as pessoas se livrarem disso. Nós somos também fruto de uma cultura danada, né? Então, mas o que eu chamo a atenção, assim... Agostinho, oi? É que você tinha me pedido para te avisar quando fossem 20 para as 7, tá? Tá ótimo, eu vou fazer mais uns minutinhos, porque no chute inicial ainda. Né? Não, mas vamos lá, tá muito bom. Tá bem? Que Tá bom. ótimo. Então, eu estou falando, na verdade, da proposta metodológica, né? Como é que eu vou tratar a questão da educação, da afetividade da educação? Então, tem esse modelo aqui, vamos dizer, esses passos distintos que a gente pode trilhar para... Então, num segundo momento, num primeiro momento, vamos buscar caracterizar isso aí. Mas num segundo momento, vamos ver isso em movimento, em ação. Num terceiro momento, vamos analisar os resultados. Isso se for possível chegar lá, né? E, por último, então, uma identificação das finalidades, assim, social, ética, política, que tem numa educação afetiva, numa educação biocêntrica. Mas, então, a minha proposta era, chegando nesse momento, que a gente pudesse trocar ideias, pudesse perguntar, pudesse acrescentar, né, e não ficasse um papo só eu aqui. Palavra com vocês. Começar. Tá, depois eu. Sim. Você está sem imagem. Não, é porque eu tô com a imagem no celular aqui. Ah, tá. Ah, é tu? Ah! Beleza. Não, eu acho muito bonito quando a gente constata, né, que coloca um exercício fundamental da biologia. Que é nesse encontro que a gente vai construir isso. Que é diferente de você, nesse encontro com o ser humano, né? Pé aqui nessa terra, eu te olho, né? Eu convivo com você, eu não vou alcançar as alturas, mas alcançar o seu olhar, e isso vai me fazer criar laços humanos, né? Essa humanidade que ele traz, né? E pensar nesse encontro como fundamental, né? Encontrarmos, né? Encontrarmos como seres humanos, para que isso tudo a gente sonha possa acontecer. Preciso um encontro, e não esse estar por cima ou estar embaixo. E eu fiquei, assim, eu sempre acho que é a vivência, mas quando eu escuto falar assim, eu ainda fico, assim, tipo, achando maravilhoso, que é isso mesmo, uma coisa tão simples, a gente se encontrar toda semana, poder se olhar na nossa diferença, poder criar laços, nos ver e também nos humanizar, porque a gente sem encontro não existe ser humano. Ele pode encontrar com qualquer coisa, mas se ele não encontra com um ser humano, ele não vai constituir a sua humanidade, não vai nem, ele vai se separar de alguma forma, seja com o que ele está em contato. Eu vou falar disso. Assim. Obrigado. Alguém quer acrescentar, quer perguntar? Só assim, tem duas situações. Uma é que trabalho com teatro. Na aplicação do teatro, exatamente trabalho também o Rolando Toro, Augusto Boal e dialogam nesse né, da educação. E aí, você falando, a gente percebe que a educação formal, a antropocêntrica, ela tenta quebrar esse afetivo, ela distanciar a vínculo afetivo do próprio saber. Por exemplo, para eu gostar do que estou aprendendo, eu preciso compreender o que esse saber vai trazer para mim, distância. E aí a gente vai trabalhar com o outro ponto, agora estamos fazendo o estágio. Fizemos o estágio, adolescentes contra pais, o CAPS, e há uma cura. No que estão lá, hora da afetividade, a maior parte é muito delicado trabalhar para tentar reconectar um ser que teve essa afetividade. Bonito, hein, isso que tu estás colocando, nossa. Quem mais que gostaria? É a nossa roda de conversa. Enquanto você falava, eu lembrava assim, eu teve uma situação, eu até falo na gravação, né? Teve uma situação, vamos dizer assim, eu me criei, eu estou com 74 anos, então já estou aposentado há 8 anos,
E quando eu ingressei, comecei a trabalhar na universidade, filho de pequenos agricultores que veio lá de fora, etc., era muito tímido, mas eu queria fazer um trabalho bem feito. Então, o que acontecia? Na minha timidez, no meu medo, não sabia também outras formas de trabalhar com os alunos, eu tinha uma prática meio autoritária assim, com os alunos. Entende? E tem gente que lembra até hoje, depois de 30 anos, 40, as pessoas não esquecem, né? Lembram as coisas boas e as coisas ruins, isso faz parte do afeto, né? Mas quando eu comecei a fazer biodança, mais de 32 anos atrás, imediatamente eu me encantei com isso e imaginei, né, com essa nova teoria, a possibilidade de um trabalho diferenciado em sala de aula. Em alguns anos eu consegui me libertar dessa forma mais autoritária e confiar que é possível, no diálogo com o aluno, no processo de qualificação, num processo de relacionamento meio incipiente, né? Porque o ambiente universitário ele é hostil também. Ele não... Colegas meus, por exemplo, quando comecei a trabalhar com educação biocêntrica, eu trabalhava inclusive na pós-graduação, eles debochavam, né? Debochavam dizendo que eu estava fazendo baile na universidade, né? Mas era uma desqualificação, né? Era uma coisa assim preconceituosa, porque da mesma forma que a sociedade não quer incorporar, não quer, vamos dizer assim, está doente afetivamente por um processo competitivo, também ela não consegue valorizar ou permitir, vamos dizer assim, uma relação mais afetiva. O professor, na sala de aula com seus alunos, poder trabalhar e desenvolver o assunto a partir da vivência, das experiências que cada um traz, daquilo que o angustia e assim por diante. Que é a essência, vamos dizer assim, da educação biocêntrica, né? Num processo de qualificação, de criar vínculos, de valorizar um ao outro, de desenvolver o apoio, de se identificar um com o outro e também de poder... Uma coisa muito forte é, por exemplo, os alunos se darem as mãos, né? É uma dificuldade, inclusive nós, quando entramos na biodança, nós trazíamos essas coisas, assim, essas dificuldades, de se dar as mãos, daqui a pouco de se olhar, de dançar junto. Mas um dia teve uma coisa tão linda, uma menina estava entrando no curso, num dos cursos onde eu trabalhava, tinha feito o vestibular e entrar em uma turma nova. Aí eu dei umas vivências assim de vitalidade, de dançar, brincar, se descontrair. Essa menina ficou tão encantada, tão fascinada com aquilo, né, que ela se transfigurou. Né? Foi uma transfiguração, assim, o rosto dela ficou iluminado com essa experiência, com o encanto que ela ficou por isso. Então, cada vez mais dá para perceber que realmente nós somos humanos, nós somos uma potência muito grande de exigência afetiva, de realização do encontro, né? Do dar-se as mãos, do olhar-se, do tocar-se, né? do assumir-se. Então, nesse sentido, digamos, o que permeia uma metodologia, vamos dizer assim, de uma educação biocêntrica é a essência mesmo do amor, vamos dizer. E numa escola formal, né, que nega, que de qualquer maneira exclui ou não quer permitir a dimensão do afeto, tem uma série de entraves assim para se chegar lá. Mas no fundo todo mundo está sofrendo essa carência imensa, né, de ser apoiado, de ser querido, de ser abraçado, de ser qualificado. Peitar isso também, essa educação pelo afeto, muitas vezes peitar isso, né, botar, né, buscar assim, é isso que você falou, você é ridicularizado. Eu mesma fui uma que, quando minhas filhas eram pequenas, coloquei numa escola que trazia essa vivência, elas faziam o próprio papel delas, e elas chegavam em casa muito sujas, de
terra, porque tinha terra na escola, e todo mundo falava, essa escola não presta. Essas crianças chegam em casa preta de cima até embaixo. E então, assim, como que o prestar da escola, né, tá ligado nesse estar sentado numa carteira, tá limpo, tá engavetado, tá encaixotado. Então, quando você traz a vivência, né, com a educação biocêntrica, quando você junta esse afeto, esse estar no mundo, esse ser aí, né, fazendo e se fazendo junto, como isso é assustador para quem está ali quietinho no lugar, isso é assustador para quem está em volta, porque minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu pai, todo mundo falava, você é doida, né? E não, eu falei, não, então eu sou doida. É um pouco isso, né? A gente é doido. Tem que ser. Beleza? Bom, vocês entenderam a metodologia, né? Não quero ficar repetitivo assim, só vou distinguir um pouco, né, quando para abordar um aspecto e outro. Então, acho que para pensar na afetividade e educação, no pensamento pedagógico biocêntrico, como é que se diz, da teoria da biodança, aquilo que vai no núcleo, o princípio biocêntrico, tudo isso está centrado na vida. E a vida, como o Rolando coloca, ela tem como característica essencial a amorosidade, né? Segundo ele, a amorosidade permeia o universo como um todo. É ele que, vamos dizer assim, dá ordem, movimento, vincula tudo numa teia infinita, né? E agora, por exemplo, o novo telescópio que conseguiram construir está permitindo olhar lá quase os confins do universo, né? É fantástico. Veja como é genial a ciência. Ela é apaixonante, né? E em qualquer rumo. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado e doutorado na área da história do Brasil. E quando eu fiz, baseado em depoimentos assim de filhos, netos e bisnetos de escravos da região meridional do Rio Grande do Sul. Gente, foi fantástico porque, primeiro, foi o contato com aqueles velhinhos, homens e mulheres que passaram pelas estâncias, pelas fazendas e mais ou menos foram assim, tipo filho de criação, peão, agregado, posteiro, aquele tipo de gente, né, o alambrador, que originariamente os pais tinham sido escravos das famílias de criadores de gado aqui da região, porque Pelotas, o eixo fundamental da economia do Rio Grande do Sul foi acharqueada. E foi um nordestino que trouxe essa técnica para cá. E aí o Rio Grande do Sul se desenvolveu no século XIX todo em cima da produção do charque e da produção do gado. E o sistema era escravista, muito similar com todo o escravismo que existiu no Brasil inteiro. Bom, aí eu encontrava o velhinho, de repente, lá na frente da sua casa, debruçado na porteira da frente da sua casa, ou encontrava ele num bar, ou encontrava na família, e pedia para ele relembrar durante uma semana ou duas a sua história, né? E quando voltava, nós fazíamos uma entrevista que durava geralmente 2 ou 3 horas de entrevista, né, com esse povo. Aí eu mergulhei de cabeça assim, no estudo dessa realidade, né, do escravagismo, das charqueadas no Rio Grande do Sul. E foi uma coisa tão interessante, tão impressionante e apaixonante que eu ficava de 12 a 14 horas por dia no computador, né, trabalhando, transcrevendo e montando todo o material que depois serviu para a minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Então, o que houve no meu caso, assim, e quando você vai dar um trabalho para o seu aluno, com certeza, né, que se esse trabalho não está vinculado com a vida, ele se torna xoxo, né, se torna difícil de realizar. Então, a educação biocêntrica, eu acho que tem isso, né, de apontar e possibilitar um processo realmente de conexão com a vida, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque eu fiz mestrado e doutorado emendado um com o outro, deu 7 anos, que para mim foram quase dos melhores anos da minha vida, né?
acadêmica e tudo mais. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando da afetividade. O que realmente me mobilizou de ficar, veja, 12 a 14 horas num escritório trabalhando, tu tem que gostar da coisa, entende? Eu chegava a entrar em transe quase, né? Porque era realmente uma conexão bem forte assim. Gente, são 19 horas, eu não quero abusar. Eu acho que a gente podia fazer uns 10 minutinhos para cada um levantar, se mexer um pouco, tomar uma água, e depois nós voltamos para continuar a bater papo. Mas podem botar as perguntas de vocês, ou as sugestões, os questionamentos também. Certo? Vamos dar um tempinho então? Rui, é contigo. Beleza, tem mais gente chegando? Quem é a Leila? Não, Agostinho, estamos com... pelo primeiro curso que eu estou vendo, estamos com 100% de presença. Mas cadê os outros que eu não estou vendo? Ah, você está vendo quantos? Eu estou vendo eu e você e mais Você 2, tá no 4, celular? 5 pessoas. Você está no celular? Eu estou aqui no computador também. Mas é aqui no computador que aparecem essas pessoas. Pois é, Nós mas... estamos aqui 19 pessoas. Mas que maravilha! Só a Euládia que precisou sair, que avisou aqui. Mas é o primeiro curso que eu estou vendo na Abraça que nós temos quase 100% de presença. Porque às vezes as pessoas se inscrevem, mas não vêm. Então o seu curso eu já estou achando bom. Nossa, que Coloque em galeria, Agostinho. Oi? Coloca aí galeria. Você vai aqui, ó, visualizar o canto direito superior, visualizar Ah, e aqui pode tem. galeria. Ah, tem chance de ver outras pessoas assim. Oh, que maravilha. Aí tá Vilmar. Oh, Vilmar! Mas que coisa séria, tu tá aí. E aqui está 100% da comissão de ética. Toda a comissão de ética da Abraça está aqui. Ah, eu vou ter que andar na linha, hein? A comissão de ética. Não se preocupa não, Agostinho, porque a ética é biocêntrica. É seguindo rolando touro. Tá bom. Legal. Tem Dáurea, Vilmar, Domitília, Marlene. Leila, Terezinha e eu esqueci de alguém, Lícia, todos da comissão de ética da Abraça. Então você pode ficar tranquilo que é uma ética biocêntrica pautada em ruptura. Não é mais enfim. Você não me conhece, né, meu irmão? Oh, esse homem. Tá bem. Beijo no teu coração, querido. Outro para ti. Bom, aproveita e dá uma mexidinha. Depois a gente volta a conversar. Tá bem. Ai, ai. Estou incomodando vocês? Ui, eu dei uma pausa porque Na mas gravação, depois tá certo. vou voltar a gravar, viu? Beleza. Tá gravando na nuvem, né? Ele é autopoético. Ele é um padrão que não só se estabiliza, mas que se rearticula por si, né? Vamos dizer, eu acredito que já na estrutura genética, né? Mas esse padrão, ele percorre todas as dimensões. Veja, nossa corporeidade, nossas células, os nossos sentidos, o ouvir, falar, degustar, cheirar, etc., todos são permeados pelo potencial de afeto, não é mesmo? Então, essa dimensão, vamos dizer, corporal, ela é da mesma forma, ela está permeada por isso. A nossa capacidade cognitiva, né, também ela é permeada por isso. Então, essa dimensão imaterial e orgânica do ser humano contém a articulação viva e em rede dessas duas dimensões, né? Nós podemos ter conexão com toda a realidade, vamos dizer, com as várias dimensões da realidade, e ao mesmo tempo, movidos com a mobilização do afeto, nós podemos articular e construir o conhecimento, que é ao mesmo tempo concomitante com, né, redundando a coisa.
Então, nesse sentido, toda essa estrutura orgânica e material que se rearticula por si mesma em rede dentro da gente, ela é colocada em ação, né, entrando em processo de desenvolvimento, ela vai ocasionar uma série de resultados que poderão ser finalmente avaliados. Então, são os 4 passos que nos permitem, vamos dizer assim, fazer uma abordagem mais completa. Então, nós temos pré-condições para a vivência afetiva. Veja, toda a nossa corporeidade é uma disposição para o afeto, não é mesmo? Né? Depois nós vamos olhar um pouquinho cada um dos sentidos, assim, nesse sentido, porque a vivência afetiva, ela vai permitir não só a integração da pessoa, né, da identidade, mas também a formação de grupos. Então, a afetividade, né, ela vai ser o fundamento e motivação do conhecimento, tanto vivencial como do conhecimento teórico. Né? Porque o teórico também está aí ligado à vida, articulado com o afeto, etc. O Rolando aponta que no código genético nós temos, vamos dizer assim, uma organização em rede de conhecimentos, né? Temos um componente original para esse tipo de organização de conhecimento em rede, que pode ser um conhecimento pessoal, que pode ser um conhecimento de grupo, que pode ser um conhecimento de organizações, de instituições e da própria espécie, né? Então, ele diz, no nosso código genético está inserido o desenvolvimento todo do universo. Inclusive, na nossa estrutura cerebral, ainda temos uma dimensão do cérebro reptiliano, por exemplo, né, ligado aos nossos instintos. Então, veja como é uma rede infinita de toda a realidade, na verdade, que se incorpora nessa dimensionalidade do humano, né, nesse potencial todo que está aí para ser desenvolvido. É uma disposição originária à vivência, portanto, né, que nós temos inserido em cada célula, em cada um dos sentidos, né, dos instintos, do nosso corpo, da nossa disposição genética, da nossa racionalidade, certo? A vida se autorrenova, né, e ela tem uma estrutura tanto, e o Capra afirma que a vida ela precisa dessa estrutura material para onde ela se insere, vamos dizer assim, com todas essas dimensões. Causa formal, isso, pegando de novo esse elemento inicial aí, evidente, forma é aquilo que faz a coisa ser aquilo que é, né? É a parte intrínseca que forma o padrão de organização que, vamos dizer assim, no momento que o espermatozoide se une com um óvulo, aí já está todo o potencial de um desenvolvimento infinito, né? Claro que está implicado uma série imensa de conhecimentos, mas que a psicologia, a química, a física, a matemática, as ciências sociais, a psicologia, a educação, todas vão se voltar para esse ser, né, que tem essa infinita possibilidade de desenvolvimento. Então, essa forma originária, ela forma o padrão de organização humano, por exemplo. Ou essa forma originária que está inserida no nosso organismo, no nosso ser, vai representar a organização possível do desenvolvimento, do contato, do vínculo, da qualificação, da união, do amor, da compaixão e tudo mais. Todas as dimensões do afeto ali. Os resultados de uma forma originária ou da causa formal, né, estão de acordo com aquela natureza. Então, depois, no desenvolvimento de cada coisa, por exemplo, a semente, ela é causa formal da árvore, né, que surge quando colocada em ação. Quando você planta a semente
cultiva, ela se desenvolve, floresce, frutifica e tudo mais. Então, o potencial de conhecimento, por exemplo, em nós, ele é inerente à estrutura corporal da gente, não é só uma coisa aqui da cuca, né? Como o nosso mundo moderno mais ou menos fez entender. Quando você ama, você está conhecendo. Quando você cheira, você está, de alguma forma, sendo atraído ou não por aquela coisa, não é verdade? Então, todo o nosso organismo, né, esse organismo em ação, ele resulta sempre em conhecimento, né? E esse conhecimento resultante, ele é sempre sustentado e nutrido pelo afeto, né? Então, e acaba sendo elaborado na razão. E quando junta as duas coisas, e o Rolando fez isso de uma forma também originária, ele vai chamar isso de inteligência afetiva. Eu achei tão genial isso, né? A gente é acostumado lá, o curso de filosofia nos fez uma trajetória de 30 anos sempre falando na razão, né? Nunca se falou no afeto, nunca se foi capaz de fazer aquilo que o Maturana e Varela, por exemplo, conseguiram fazer dentro das ciências que eles trabalhavam. A forma estrutural e originária, o padrão de organização do conhecimento, então, é o afeto, é a afetividade. Veja que é a potência mesmo que está presente assim, e não só do conhecimento, é uma potência de criação de grupos, de criação de família, de pares, né, de organizações, de instituições, enfim, o afeto é que vincula a humanidade como um todo. O potencial afetivo de dar, receber, amar, qualificar, já está registrado em nossa corporeidade, né, em nossa mente, né, em nosso espírito, vamos dizer assim. Ele é expresso e desenvolvido pela biodança e pela educação biocêntrica. É outra genialidade, eu acho, né? O sujeito chegar a descobrir que através de vários ecofatores da música, da palavra vivencial do facilitador, é possível desencadear vivências de aproximação, de nutrição, de vínculos, né, enfim, de profundo prazer, de profunda conexão com o universo. Eu acho, assim, de fato, uma forma genial. E ela é sistemática, porque o modelo teórico da biodança também é gerido pelo princípio biocêntrico, e ele forma uma totalidade orgânica, viva, aberta, né? Então, para falar de uma forma mais simples, o afeto, ele está inerente, vamos dizer assim, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, à nossa pele, ao nosso olfato, ao nosso gosto, né? Então, tudo isso é mobilizado pela atração, pela repulsão com a coisa, né? Os instintos, e até pegando um pouquinho, você não acha genial essa história, né, do olhar? E uma das dificuldades mais fortes que às vezes as pessoas têm na biodança é o encontro de olhares, né? Porque é como se fosse a janela da alma, como se diz, né? Ver o outro de frente, olhar de frente, não é para qualquer um. De fato, ele permite uma profunda e extrema conexão, um profundo encontro, um profundo florescer do amor e da bondade, da compaixão, né? Porque o nosso olho também enxerga além desse horizonte simplesmente físico da pessoa, não é verdade? Eu lembro do dia que eu passei numa esquina do nosso calçadão, aqui em Pelotas, e eu estava bem distraído, mas numa boa, assim, sabe, da minha vida. E, de repente, passou por mim um olhar que me fez estremecer minhas pernas, entende? Porque foi um olhar inteiro, um olhar, assim, que tinha um mistério ali. Fantástico, né? Maravilhoso, que foi aquela vivência, assim, gratuita, né? De presente. E vocês sabem quantas vezes
O olhar toca a nossa emoção, mobiliza a nossa ação, ele nos coloca, vamos dizer assim, em conexão e tudo mais. Da mesma forma, os nossos ouvidos, né? O ouvido é um dos órgãos que é muito significativo assim, nessa linguagem do afeto. Por quê? Com o ouvido a gente escuta a música, escuta o barulho do universo, escuta, enfim, todo esse movimento, né, orgânico da vida. E no diálogo, a postura mais fundamentalmente ativa é a postura daquele que escuta. Por quê? Porque ele permite que o outro aconteça. Quantas vezes você precisou ter um papo com alguém para desabafar toda a tua situação vivencial, não é verdade? Ou quantas vezes o falar para alguém te ajudou e te realizou porque permitiu a comunicação. Então, o ouvir está recheado de afeto também, né? Terceiro, a pele, né? A pele é o maior órgão sensitivo, né, que a gente tem. E vocês lembram os desafios, né, que se estabelecem quando no encontro você é convidado, quem sabe, a um abraço, que você vai tocar o outro, vai envolver o outro, ou você é convidado a um movimento de carícia ou de troca nesse sentido, e ele é extremamente desafiador numa sociedade que nega de qualquer maneira essa possibilidade, porque se alguém vê de repente uma pessoa fazendo uma carícia em outro, está sujeito a ser mal interpretado dentro dessa visão estreita e pornográfica que o nosso sistema impôs, né? Então, muitas vezes, a maioria das pessoas acho que passa essa carência de uma carícia, né? De um toque, de um abraço, e é uma das coisas mais reprimidas que tem. Assim, na dimensão, vamos dizer, desse instinto, o tocar o outro pode ser um tocar extremamente nutritivo e pode ser também repulsivo, né? Quando entra um mecanismo de dominação e manipulação do outro, aí afetivamente é patológico, né? Mas veja que potencial que tem só nessa coisa simples, né, da nossa pele, mas que é extremamente complexa, ligada com o nosso olhar, ligada com a percepção do cheiro, do olfato, do tato, etc, né? Só para ilustrar um pouco, né, o sabor das coisas está relacionado com o gostar ou não. Por exemplo, tem coisas que eu gosto até hoje da sopa, uma sopa de feijão com massa feita em casa, que os italianos chamavam de menestra. Era a coisa mais deliciosa do mundo e até hoje é uma comida gostosa de colocar na mesa, porque a gente se criou na volta do afeto da nona, né, que preparava a massa, que esticava aquela massa na mesa, que cortava, que arejava aquela massa e que fazia o feijão lá no fogãozinho a lenha, né, mas dentro de um clima de amor, de carinho, de colo e assim por diante. E o momento da menestra, hoje em dia não existe mais essa coisa quase de comer juntos, né? Era a hora de toda a família junto. E aí também rolava, se não rolava um puxão de orelha, às vezes, por uma coisa ou por outra, mas tinha muito o carinho, cuidado, atenção, etc., na volta disso. Então, esse paladar fica extremamente marcado. Então, a nossa memória também ela é constituída pela afetividade. Você lembra? Oi? Memória dos sentidos, né? Sim. A memória da alimentação se leva para o afeto direto. Exatamente, né? E engraçado que tem uma analogia bem significativa, né? O comer nos sacia, né? Nos deixa satisfeitos. O ser amado também nos sacia. E muitas vezes, vamos dizer assim, infelizmente as pessoas que têm muita carência afetiva sentem necessidade de comer, de se entupir de comida.
né? Muitas vezes a obesidade vem disso aí, né? Então, Agostinho, oi. Agostinho, quando você falou sobre a pele, eu me lembrei de um pequeno trecho do Graf Durkheim, que ele diz assim: quando tocar alguém, nunca toque apenas um corpo. Esse corpo é uma pessoa repleta de memórias. Há corpos que chamam pelo toque e outros, ao contrário, que pedem que não nos aproximemos muito. Por isso, antes de tocar alguém, há este cuidado de colocar a mão ligeiramente à distância para escutar se o corpo a chama ou se pede que se mantenha um pouco distante. E aí fiquei apaixonada com essa frase que você acabou de falar sobre o ouvir, né? Esse que você acabou de falar, ouvir é estar recheado de afeto. Eu até já anotei aqui, achei lindo isso, gratidão. Tá bom. Valeu, então, obrigado. Alguém mais quer acrescentar? Por isso a relação em feedback, né? Estar em feedback. Estou na relação. Estou indo ponto sozinho. Eu estou na relação. Onde eu preciso... Há toda uma percepção disso, né? Toda uma ambiência, né? Sensível nesse encontro que a gente vai, né, trazendo no semanal da biodança, que a gente vai aprendendo mesmo, né? De uma forma a estar com esse outro, a sentir essa presença, onde eu posso ir, onde eu não posso. Então, esse estar em feedback, o limite. Porque limite é amor, limite é afeto. Colocar um limite no... Exatamente. Muitas vezes limite é o contrário, né? Não se deixar invadir. Agostinho. Oi. O sabor também extra era assim, não com essa elaborada, mas muito ótimo. Esse extra me fez lembrar a minha. Também era uma macarrão, uma massa trigo, tipo um bolinho, né, mais pisada, mas feita com muito afeto. E era muito servido nas merendas, né, dos trabalhadores trabalharem. Era a merenda. Que legal. Pão, né, era mais no tempo de guri, eu às vezes levava um pedaço de polenta na sacolinha para merenda. Polenta com queijo. Beleza. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Bom, da mesma forma a gente pode falar, e aqui é bem inerente, né, a questão dos instintos. Nós temos um instinto de sobrevivência, principalmente, que é o instinto gregário. Dizem que no processo de glaciação, né, nas fases que a humanidade viveu essa experiência, os homens se juntavam nas cavernas como uma forma de sobreviver, né, de conseguir ultrapassar aquela situação. E a gente vê que, por exemplo, agora acontecem muitas tragédias, assim, de muita chuva, ou um vulcão, ou um vendaval, coisas do tipo que acontecem com frequência agora, com desequilíbrio ecológico, né? No meio dessa situação, como em Niterói, por exemplo, vocês viram, né? Havia aqueles desabamentos, aquela tragédia toda, e as pessoas nesse momento se juntam, né? Tem uma exigência interna que é despertada, afinal de contas, para essa solidariedade, para esse momento de socorro, né, de sobrevivência. Então, esse também, esse instinto é uma dimensão que o motor principal é o afeto, né? Depois, o instinto exploratório. A criança, todo mundo conheceu uma criança que, né, depois começa a caminhar, mexe em tudo dentro de casa, então tu tem que mudar quase que aquele nível de disposição dos objetos dentro de casa, porque ela vai mexer em tudo, né? Vai querer botar na boca, vai querer olhar, vai querer as mais variadas experiências. E isso é movido também por essa necessidade de descobrir, de descoberta, de conhecimento, né, de explorar o mundo, né? E aqui a gente lembra também que muitas vezes aquelas turminhas de aula assim de jardim e tudo mais, né, que infelizmente muitas vezes são condicionadas, é necessário o processo de socialização, mas não precisa um processo
de cabresteamento, né? Porque, e o restante também, sexta, sétima, oitava, até não sei que série, as coisas se repetem muito nesse sentido. Então, o instinto exploratório é uma potência muito forte que vem, que é o que anima os cientistas também a avançar nos conhecimentos. Imagine a coisa fantástica que é o desenvolvimento da medicina hoje, por exemplo, e das disciplinas da medicina. Imagine daqui a pouco, né? Eu já fiz cirurgia do coração, porque eu tive umas coronárias entupidas e tal, tive que fazer uma cirurgia para... Daqui a pouco vai ter... A nanociência vai oferecer para a gente um computadorzinho que vai migrar lá para dentro das nossas veias, vai fazer a limpeza, vai deixar tudo em ordem, vai avisar como é que está a máquina, né? Mas isso é fantástico. E ainda bem que aos poucos muitos desses cientistas estão compreendendo o efeito, por exemplo, de um ato de cuidado afetivo, a enfermeira que é cuidadosa, que é amorosa, que dá um toque no paciente, etc., que dá atenção. Então, nesse sentido, a ciência ela vem acompanhada desse impulso assim, infinito de conhecer tudo, né? Cada vez mais o pessoal está querendo conhecer o universo e ele é deslumbrante, né? E quem sabe não tenha daqui a pouco outras dimensões de vivência e de ser que a gente não conhece ainda. E uma coisa que para mim eu considero assim de última, que é o instinto de fusão, o instinto de dissolução. Isso eu acho que é fantástico também, né? Então, aquelas pessoas que conseguem na meditação ou na oração mergulhar nessa essência constitutiva e que não sei se vem o caso de nomear, né? Mas que permite a pessoas vivenciar uma sensação de plenitude, de totalidade, que é essa capacidade instintiva, né? Ou de se dissolver como uma gota no oceano. Então, vamos dizer, esse é o universo dos instintos. Eu estou com colinha aqui para trabalhar com vocês. Não, tem muita coisa anotada que eu preciso deixar de lado assim, porque não conseguiria abordar tudo. Nós já estamos 19h41, né? Eu acho que está bom para abrir o espaço assim, para a pessoa que quiser falar, quiser contribuir, quiser perguntar ou questionar, né? Você falou exatamente de tragédia, né? Sim. Das pessoas que se ajudarem. Primeiro, parece que haver uma intuição maior o próprio sistema faria impressão que tudo teve que parar. Só que depois, aí exatamente mais precisavam da ajuda a deixar de render ou a deixar de conseguir ali, por exemplo, que é o caso de Brasil. É uma situação que ela poderia, mas... Sim, aí foi muito também do exercício da política pública, né, que teve um descuido fundamental aí. Gente, um país perder quase 1 milhão de pessoas é muita dor. É muito sofrimento e é muita insensibilidade também, né? Lembramos que tem seres que, infelizmente, eles têm a desconexão entre a sensibilidade e o afeto, né? O Hitler mesmo era uma pessoa que fez pinturas muito boas e foi capaz de matar milhões de pessoas, né? E eu acredito que o sistema também... na evolução do capitalismo, né, do sistema ocidental de cultura, ele, de fato, pode levar pessoas a uma desumanização terrível. E tem muita gente do poder e do dinheiro que pensa no controle, vamos dizer assim, da massa humana, né? Que tem que morrer gente, tem que ter menos gente no planeta e assim por diante. Claro, aqui é uma situação
concreta, mas tem também essa mentalidade que está vigorando por aí. Cadê o Gilmar? Vilmar? Agostinho, Oi! na realidade, existe toda uma estrutura de um sistema para que as pessoas pensem assim também, né? Principalmente em relação à mortificação de seus corpos, à insatisfação sexual e uma série de situações que faz com que a pessoa deseje tanto mal ao próximo, né? A humanidade não se reconheça enquanto humano, não reconheça que o outro também é uma pessoa, um ser que sente. Eu estava lembrando, por exemplo, quando a gente fala a biodança, que tem uma visão, né, de potenciais que podem se desenvolver indefinidamente, quer dizer, pode ir ao infinito. O quão estúpida, pobre e esfarrapada é a nossa cultura que desqualifica pessoas, né, que desqualifica a gente. Aqui em Pelotas tem uma pessoa da nossa amizade, e na verdade ela é uma negra que nasceu de uma relação daquelas de festa, né? E a mãe, preocupada com aquela gravidez, queria abortar a moça. Daí ela foi na casa de um tio que era parecido, mais ou menos como um avô para ela. E ele disse, não, filha, não tira a criança, fica aqui comigo, vamos criar essa criança. Bom, essa mulher, essa criança, ela foi dada, e na família, agora no século XX, na família ela era amarrada na parte da área e apanhava, né? Era tratada dessa forma para não fugir, enfim. E ela não é de muita idade, então acho que tem uns 40 e poucos. E ela também teve uma filha, né, que ela não desejou abortar, ela criou essa menina, e essa menina tem 21 aninhos. Né? E, surpresa, eu disse para ela, tu passou tudo o que tu passou, mas a vida te deu um prêmio magnífico. Né? Que essa menina, ela terminou o 2º grau, foi para a universidade, fez 2, 3 vestibulares, passou em todos, né? E praticamente sem estudar, ela entrou no curso de medicina, já está cursando e dando um show nos colegas, né? Que tem dificuldade de aceitar o negro lá dentro. Mas a menina, de fato, é privilegiada, assim, não só como inteligência, mas como pessoa, né? Então, eu vejo que a burrice da nossa sociedade é não qualificar e não valorizar cada pessoa, porque desenvolvendo esse potencial humano todo das nossas crianças, né, seja a situação que a pessoa esteja vivendo, nós teríamos uma humanidade muito mais rica, muito mais saciada, muito mais feliz, com muito mais dança, né? Porque, na verdade, o preconceito é terrível, marginaliza. Nós tivemos aí quase 4 séculos de 350 anos de escravidão no Brasil, né? Mas as formas alternativas dessa escravidão continuam até hoje, né? Bueno, são 19h50, então eu deixo em aberto assim para a gente aí para os próximos encontros. Vocês vão ter mais tempo, mais calma de olhar a gravação. E depois aqui a gente fica com mais fluidez para poder falar, discutir. Alguém mais quer dar sua contribuição? Vocês todos são facilitadores de datas e pertencem à Abraça. Eu sou a Dáurea. Oi? Eu sou a Dáurea. Oi, Agostinho. Oi. Eu tive o prazer de estar lá no Encontro Nordestino nesse último final de semana e voltar a olhar nos olhos das pessoas realmente é tão renovador e estou tão feliz, então estou tão ainda contagiada. De tantas rodas, de tantos olhares, de tanto mar, de tanto compartilhamento, de afeto, de saudade, de vontade de estar junto, agarrado, abraçado. Então está sendo muito gostoso hoje te ouvir, viu?
estava dando esse sentimento, né? Porque eu tenho o dom de me elevar e depois é difícil pôr no chão, sabe? E aí, então, todos esses conceitos que você trouxe hoje estão me fazendo acalmar um pouquinho. Acho que eu estou botando o pezinho no chão agora. Obrigada. Tá bom. Beleza. Alguma pergunta, alguma dúvida, de repente? Vocês têm noção, né, da centralidade que tem a linha da afetividade tanto na biodança como na educação biocêntrica. E eu acho que no momento que se criar mecanismos ou formas desse universo se expandir no mundo da política, da economia, vai ser fantástico. Eu acho que eu vou querer nascer de novo. Ai, ai. Gente, paramos por aqui? Então, pode ser? Oi? Boa semana para nós. Obrigado para todo mundo. Beleza? Obrigada. Tudo de bom, um abraço para cada um. Agostinho. Oi? Obrigado a você. De quê? Grande abraço, irmão do coração. Pra ti também, guri. Tchau, tchau. Grazie. Beijo. Boa noite, gente. Pena que a gente está longe, né? Até a outra quinta. Até quinta. Até. Beijo, Terezinha.